Bom dia, irmãos. Tudo na paz de Deus aí com todo mundo? Eu aqui de novo, né? Eu passei uma mensagem para o pastor Maurício, e na verdade ele passou uma mensagem para mim, dizendo, você pode pregar lá? Aí eu passei uma mensagem e apaguei, só que ele deu tempo dele ver. Aí eu ia dizer que só podia um domingo, para não encher vocês, né? Aí ele viu a mensagem antes de eu apagar. Aí disse, tá bom, vou botar nos 2 domingos. Tá bom, pastor. Mas, queridos, como falei semana passada, é um prazer nós estarmos juntos aqui, porque estamos juntos para louvar a Deus, para adorar a Deus. E repito o que falei no início da semana passada, que a sua fé reforça a minha fé. Você continuar crendo, você continuar adorando, você continuar louvando, né? Me abençoa, reforça a nossa fé. Nós precisamos continuar crendo, e isso reforça a fé uns dos outros. Então vamos continuar crendo, apesar das dificuldades, vamos continuar acreditando em Deus, louvando a Deus e adorando a Deus, apesar das novidades, né, do mundo, apesar de tudo que tem acontecido, vamos continuar crendo, porque quando eu vejo que uma pessoa lá na Coreia do Norte foi presa por ter uma Bíblia na mão, por louvar a Deus e acreditar em Deus, sofreu, passou fome, privação, dificuldade e continua crendo em Deus, mesmo com tudo isso, né? Eu só posso ter a minha fé reforçada. Então, as nossas lutas aqui não são nem de perto, nem de longe, semelhante às lutas que nossos irmãos em vários países do mundo estão passando por acreditarem em Cristo. Então, continue crendo, continue firme, continue louvando, porque isso faz com que um reforce a fé do outro, tá? Vamos continuar louvando a Deus. Por isso é bom estar aqui, porque se eu puder de alguma forma contribuir para que você continue firme na presença de Deus, isso terá valido a pena, né? Então, abra sua Bíblia, por favor, lá no livro de Atos, no capítulo 3, do verso 1 ao 10. Atos, capítulo 3, verso 1 ao 10. Assentados mesmo, vamos ler e vamos orar, pedindo a bênção de Deus sobre nossas vidas. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Queridos, ainda no capítulo 3, o verso 16 diz assim, pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Ainda no capítulo 4, o verso 22, diz assim, ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa.
Queridos, as últimas ocorrências no mundo têm posto em xeque a nossa vida espiritual e a vida espiritual, a devocionalidade, a espiritualidade de muita gente, de muitos crentes. E há um tempo atrás, quando ainda estudante de teologia, quando ainda no seminário, eu, com muita vontade de evangelizar e de fazer as coisas, eu ficava pensando, meu Deus, a gente só produz um cristianismo para consumo próprio. A gente só produz um cristianismo como uma cultura de subsistência. Cultura de subsistência é aquela cultura em que as pessoas plantam alguma coisa ali só para o suficiente para a sua família ou para a redondeza ali, para a vizinhança, somente para si aquela cultura. Não planta para expandir, não planta para o comércio, não planta em grande escala. Cultura de subsistência. Você planta um pouquinho para o consumo, para o gasto, só dá para o gasto. E aí eu pensava em cristianismo como cultura de subsistência, seria terrível, seria absurdo você produzir um cristianismo, você desenvolver a sua fé, você desenvolver a sua devocionalidade, a sua espiritualidade, a sua leitura bíblica, a sua oração, somente para consumo próprio. Isso seria um absurdo. Seria um absurdo, seria estranho, seria egoísta. Seria algo inadequado do ponto de vista do nosso Deus, por exemplo, que tudo que fez, não fez porque precisava, mas fez porque nós precisávamos. Tudo que Jesus fez, fez para nós, fez para o outro, não fez para si, porque ele mesmo não precisava. E até o próprio Deus não precisava ter criado nada, porque ele a si mesmo se basta. Ele a si mesmo é suficiente. Ele não precisava ter criado nada. Mas Deus, como a gente poderia dizer, não sei se essa palavra existe, ele se desensimesmou, né? Ele disse, olha, eu tenho tudo isso aqui, faz o seguinte, vou criar um homem e vou tirar de mim mesmo e dar para ele, e vou compartilhar de mim mesmo com ele. Toda essa sabedoria, tudo que eu posso criar, vou mostrar para ele. E eu quero andar com ele no jardim, eu quero brincar, mostrar para ele os animais que eu vou criar. Eu quero mostrar para ele as plantas, as árvores, como o sistema solar vai funcionar. Eu quero ensinar tudo isso para ele. Deus não precisava fazer nada disso, mas fez. Deus, se doa. Mas nós parece que criamos ou que desenvolvemos um cristianismo de subsistência que só dá para o gasto. Mal dá para o gasto, em alguns casos. Porque quando vem uma crise dessa, o desespero bate e digo, e a fé? A agonia bate, eu disse, peraí, a fé? Não estava tão crente lá louvando, cantando, e não estava tão crente lá orando, não estava tão crente carregando a Bíblia indo para a igreja, mas agora bateu uma crise ali na frente e está desesperado. Às vezes o cristianismo que produzimos não dá nem para o gasto. Quando, na verdade, nós devemos produzir essa espiritualidade em abundância para que uns abençoem os outros, para que possa jorrar rios de água viva de nossas vidas. Porque Jesus disse que se nós andássemos com ele, se nós estivéssemos com ele, do nosso interior fluiria rios de águas vivas. Mas o cristianismo parece ser o cristianismo vivido hoje, apresentado hoje por todos os que se dizem cristãos nesse país, parece ser somente um cristianismo de subsistência. Uma produção de subsistência que mal dá para o gasto, mal dá para consumo próprio. Isso é lamentável, porque não é culpa de Deus, que é um Deus de graça abundante. Não é culpa de Cristo, que disse que do nosso interior fluiria rio de águas vivas. É culpa nossa, que deixamos prevalecer os interesses pessoais em detrimento do reino de Deus. Nós deveríamos estar agora absolutamente cheios de Deus para este mundo em crise, perceber que apesar da crise, há uma esperança.
Para esse mundo em crise perceber que, apesar da crise, tem uma forma digna de se viver e de caminhar e de servir ao Senhor. Para que esse mundo em crise olhasse para os cristãos e dissesse: gente, parece que não tem Covid para esse povo, não. Esse povo está em paz. Parece que não tem coronavírus para esse povo, não. Esse povo está caminhando, marchando pela fé. Parece que não tem nada que abata esse povo, porque esse povo anda firme na presença desse Deus aí que eles creem. Eu quero conhecer esse Deus. Deveria ser assim. Deveria ser dessa forma. Nós então precisamos pensar sobre isso e precisamos avaliar nossa vida, olhar para nós como igreja e tomar a decisão de se render completamente, 100%, plenamente ao Senhor e viver para Deus, porque só vale a pena viver se for para Deus, para a sua glória, para o seu reino. Esse texto que a gente leu mostra uma história interessante de que Pedro e João estão indo para a igreja orar, a oração da hora nona, às 3 da tarde, e no caminho lá, na porta da igreja, eles encontram um coxo de nascença que pede uma esmola e eles não dão uma esmola porque não tem, eles não têm dinheiro. Eles não têm dinheiro. Eles não trabalhavam para ter dinheiro. Eles serviam ao Senhor e o Senhor cuidava deles. Eles não tinham dinheiro, embora dinheiro fosse algo desejado, buscado naquela época, tal qual hoje. Embora dinheiro, riqueza, fosse a meta de todos naquela época, tal qual hoje. Mas eles não tinham dinheiro e não tinham vergonha disso. Eles disseram: eu não tenho dinheiro, não tenho prata nem ouro, o que eu tenho isso eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. O coxo, que é coxo de nascença, levanta, anda. E a igreja fica admirada do que aconteceu. E aí, segue-se que o texto diz lá, como lemos no capítulo, verso 16 ainda, que tudo que aconteceu, aconteceu por causa do nome de Jesus. Tudo o que aconteceu, aconteceu por causa do nome de Jesus. O nome de Jesus, a vida de Jesus, a água viva, o pão da vida, sabe, o caminho, a verdade e a vida, na vida de Pedro, na vida de João, com a instrumentalidade da vida de Pedro, com a instrumentalidade da vida de João, vão lá e divide a sua espiritualidade, cura, abençoa. Mas a gente olha a postura dessa igreja e pensa: o cara estava lá há 40 anos, diz o versículo 22 do capítulo 4. Há mais de 40 anos ele estava lá. Há mais de 40 anos que essa igreja produzia o quê e dava o quê para esse senhor de mais de 40 anos? Somente esmola. Há mais de 40 anos, esmolando ali e recebendo da igreja somente esmola. Não recebeu a fé, não recebeu o ensinamento, apenas como paliativo para a sua vida, porque dali ele retirava o seu ganha-pão, o seu sustento, sua esmola, sua sobrevivência. Há mais de 40 anos, na porta da igreja, e a igreja não tinha o que oferecer para esse senhor. Mas somente quando Cristo chega na vida de 2 pobrezinhos pescadores, aí então a vida muda e a igreja é impactada. O nome de Jesus, ele pode mudar realidades. O nome de Jesus, em primeiro lugar, pode transformar o normal em extraordinário, pode transformar a acomodação, pode sacudir os alicerces dessa vidinha medíocre que a igreja estava levando.
de não ter novidade, de não ter nada, de não ter experiência com Deus, a experiência de confiar, de esperar, de ver Deus agir. O nome de Jesus reverteu o irreversível. Ele era coxo de nascença. O nome de Jesus apresentou para ele algo extraordinário, maravilhoso e que dava sentido à vida. O próprio Jesus, o próprio Cristo. Agora, ele ia para a igreja para pedir. Parece que as pessoas naquela igreja estavam acomodadas. E ele não recebe o que pede. Ele não recebe o que pede. Ele recebe o que resolve. Certo? Então, o que o nome de Jesus pode fazer por sua vida, irmãos? O nome de Jesus, absolutamente, em primeiro lugar, pode trazer paz. Pode trazer sentido para a sua vida. O nome de Jesus pode trazer esperança para a sua vida. O nome, a pessoa de Jesus, o nome que está acima de todo nome, o nome que foi dado a Cristo pelo seu Pai, pode trazer razão para as coisas. Razão para as coisas. Nós precisamos enxergar o mundo de forma diferente. Nós temos uma cosmovisão diferente. E enxergar o mundo de forma diferente seria a seguinte forma: não crie filhos para ser peça de reposição dessa sociedade. Crentes não criam filho para ser peça de reposição da sociedade. Crentes criam os filhos para ser cidadão do reino de Deus. E naquilo que ele for ser, executar, viver, trabalhar, ele vai ser cidadão do reino de Deus. O que seria a peça de reposição da sociedade? Você cria seu filho para ser um bom advogado, para ser um bom médico, para ser um bom contador, para ser um bom professor. Tudo bem, ele vai ser um bom médico, um bom contador, um bom professor. Quando faltar um médico na sociedade, ele repõe. Quando faltar um advogado, porque se aposentam muitos, ele vai e atua. Quando faltar, aí a sociedade fica assim: morrem uns e outros assumem o lugar. Morrem os médicos, outros assumem o lugar. Se aposentam os médicos, outros assumem o lugar. Isso é só peça de reposição. Não, eu não estou criando meu filho, nem nenhum de nós deve criar os nossos filhos para ser peça de reposição dessa sociedade, mas para ser cidadãos do reino de Deus, com visão de reino. Essa é uma visão diferente, cristã, de acordo com a nossa visão de mundo, de como devemos proceder. E o nome de Jesus dá esse sentido para as nossas vidas, dá sentido para os nossos relacionamentos. Por que eu estou aqui? Por que você está aqui? Por que você tem um costume de vir aqui a essa igreja? Por que você chama o outro aqui de irmão e se relaciona com os irmãos e os tem como família? Já passou perrengue aqui, mas continuou, está firme aí. Por quê? Porque o nome de Jesus dá sentido ao que a gente faz aqui, dá razão ao que a gente faz aqui, significado para o que a gente faz e vida para o que a gente faz aqui. Logo, não é um mero costume vir à igreja, não pode ser um mero costume, o cumprimento de um mero ritual, não pode ser. Não pode. Logo, o nome de Jesus reverte o irreversível, realiza o impossível. Ele era coxo de nascença e foi curado. Foi curado. Em segundo lugar, o nome de Jesus é solução, né? E não paliativo. Porque o coxo não recebe o que pede. Quando o nome de Jesus é glorificado, nós não recebemos o que pedimos, recebemos o que Deus faz para que o seu reino seja glorificado. Agora, se o que a gente está pedindo está afinado, sintonizado com Deus, aí sim, maravilha, porque você foi que se sintonizou com Deus, se afinou com Deus, e aí então você pediu o que Deus queria. E o que Deus queria você pediu, e aí pronto, bênção pura. Mas
nós devemos estar afinados com Deus, sintonizados com Deus. Sintonizados com Deus. Por exemplo, a oração do Pai Nosso diz que nós devemos orar para que a vontade de Deus seja feita. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a vontade do Senhor desse Brasil, na vida dos políticos aí que pensam que podem mandar, dos magistrados que pensam que são os tais. Que seja feita na vida do meu filho e não a minha vontade. Que seja feita a vontade de Deus na vida do meu filho. Que seja feita a vontade de Deus na vida da igreja. Que seja feita a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E não a minha vontade. A minha vontade tem que estar submissa, tem que estar sujeita à vontade de Deus. Eu tenho que estar afinado, sintonizado com Deus. E um cristianismo de subsistência não vai gerar isso. Um cristianismo que só dá para o gasto não vai gerar isso. Não vai gerar isso. O que gera sintonia da nossa vida com Deus, intimidade com o nosso Deus, é oração, é joelho no chão, é leitura bíblica, é buscar o Senhor, é orar com o Senhor, orar com a palavra, buscar a Deus. É isso que gera intimidade. É isso que gera intimidade. E aí sim, a nossa vontade estará afinada com a vontade de Deus, e Deus assim atenderá às orações que desse jeito forem feitas. Mas esse coxo, ele não pediu, ele não recebeu o que pediu. Ele não recebeu o que pediu. Ele pediu esmola, mas ele recebeu cura, ele recebeu muito mais. As pessoas se aproximam de Deus, de Jesus, e Jesus até cura. Jesus até cuida delas. Mas Jesus tem muito mais para dar. Muito mais para dar. E a gente não entende, porque Jesus vai dar a salvação, mas nós somos imediatistas, a gente quer receber aqui agora. Nós somos a geração do clique. A sociedade do clique. Tudo tem que ser resolvido num clique. Se nós tivéssemos hoje que usar aquele telefone de disco que a gente fazia assim, ó, e que quando tinha que botar o 0, o 9, né? A gente ia ficar agoniado porque não aguenta esperar mais o disco girar. Aí se o número do telefone tivesse 9999, aí eu ia ficar mais agoniado ainda porque ia ter que girar aquele disco 9 vezes, 3, 4 vezes do 9 e esperar o disco voltar. Não, a gente quer rapidinho. Porque nós somos uma geração imediatista, porque nós somos uma geração que não tem mais paciência, somos uma geração que não aguenta mais esperar, geração do clique. E isso é péssimo porque, diante de Deus, a gente tem que respirar, ter paciência, esperar. Ninguém aguenta plantar mais um pé de tomate, pegar a sementinha, botar na terra, regar, esperar crescer, o ponto de colher. Ninguém aguenta mais. Uma geração corrida, agoniada, angustiada, sem sentido, sem resposta. E aí pede, não aguenta esperar em Deus e vai correr para resolver, e aí quebra a cara. E Deus tão misericordioso, às vezes responde orações nossas que a gente fez um dia e esqueceu, porque a gente já partiu para outra, né? Mas aquela Deus queria atender, porque sabia que ia ser justo e bênção e abençoador, aí te dá a bênção. Você fez essa oração lá 1 mês, 2 meses, 3 meses atrás, esqueceu, 1 ano atrás esqueceu e Deus foi e deu. Mas você já estava noutra, correndo, pedindo outra coisa, cunhado. Alguns até procurando um culto quente aí para poder ver se resolve. Um culto penteca para ver se dá um jeito. Irmãos, a gente precisa ter paciência. A gente precisa esperar, meditar no Senhor. Em terceiro lugar, Jesus traz novidade de vida.
novidade de vida para a gente. E isso foi o que eu falei o tempo todo, né? Que Jesus é tremendo, é maravilhoso, que Jesus é Deus. E eu tenho caminhado com Deus e tentado falar isso para a igreja, tentado fazer da igreja uma igreja mais tranquila, mais paciente. Alguns acham que nossos cultos são frios, que nossos cultos são frozenteriano. Alguns acham, e a gente na verdade está aqui para realmente parar. Para tudo. Entrega tudo a Deus. Descansa no Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Agrada-te no Senhor e Ele fará aquilo que deseja o seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor e espera nele. Queridos, nós não podemos continuar ou não podemos ficar produzindo um cristianismo que nem dá para o gasto, um cristianismo de subsistência. O mundo, a sociedade está precisando que nós creiamos em Deus em momentos de crise como esse, creiamos em Deus em momentos de pandemia, creiamos em Deus, confiemos no Senhor em momentos de dificuldade. Confiemos no Senhor. Porque pode bater na sua porta alguém desesperado, afetado pela enfermidade que assola esse mundo e vai precisar de uma palavra de fé. Vai precisar que você tenha fé para você e tenha também para dar. Que você tenha oração para você e tenha também para dar. Que você tenha esperança para você e tenha para compartilhar. Que você tenha paciência para você e convide o outro a entrar no barco da paciência. Que tenha como esperar. Não só que você tenha um pão e outro para dar. Não só que você tenha um prato de comida e outro para dar. Não só que você tenha uma roupa e outra para compartilhar. Mas que você tenha fé e também para dar, para você e para o outro. Esperança para você e para compartilhar. Que você tenha conhecimento de Deus para você e para compartilhar. Nosso cristianismo não pode ser um cristianismo de subsistência. Vamos orar? Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Engrandecido, Deus, exaltado. Que o Senhor seja honrado com as nossas vidas. Que o Senhor seja louvado com as nossas vidas. Que o Senhor seja conhecido entre todos. Que a nossa luz resplandeça diante dos homens para que eles vejam, Deus, as boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Que em nome de Jesus sejamos sal da terra e luz do mundo, não para iluminar somente o nosso cantinho, mas para iluminar o mundo, para iluminar as pessoas, os lugares. Que não sejamos sal somente para o nosso alimento, para o nosso contexto, mas sal para os outros, Deus. Porque a luz não existe para iluminar a si mesmo, Deus, mas para apontar Cristo. Deus, em nome de Jesus, nos ajude a produzir fé, a ter fé no Senhor, a confiar no Senhor, para espalhar esse amor e essa graça maravilhosa. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Vou pedir a Moab para pegar uma música para a gente cantar junto aqui, que fala da trindade maravilhosa do nosso Deus. O Salvador maravilhoso, o Conselheiro
e o Deus que nos ama. Vamos ficar de pé? Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, tu nos pode dar, só tu nos pode dar. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, vamos te buscar, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, só tu nos podes dar. Que a graça do nosso Senhor, maravilhoso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, que o consolo e a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre vós, irmãos, sobre vossas famílias, sobre a vizinhança, o Brasil e o mundo, hoje e sempre.